Olá, parabéns por ter chegado até aqui. Agora a gente vai começar a parte do back-end e eu vou separar essa parte em pelo menos duas, tá? Talvez mais, mas acho que pelo menos duas. Nessa primeira parte eu vou fazer a conexão com o banco de dados que a gente criou recentemente. Vou fazer o PHP se conectar com ele e vou tentar trazer os dados, pelo menos um pouco de dados ali, para ver se está tudo funcionando certinho. Se tiver, a próxima etapa vai ser já fazer os direcionamentos corretos, tá bom? Então, eu tô aqui no meu C2 ponto, né, www, www, Pokédex, que é aquela pasta que a gente criou aquela hora. Então, botão direito aqui, Open with Code, ele vai abrir com o meu Visual Studio Code. E se eu dar um Ctrl S aqui e um F5 aqui, a gente vê que já está funcionando, né? A gente vai criar aqui um arquivo chamado conexão.php. Esse arquivo a gente vai abrir o PHP nele, né? E de cara a gente já vai criar algumas variáveis aqui. Então eu vou criar a variável servidor, vou criar a variável usuário, vou criar a variável senha, vou criar a variável banco e vou criar uma variável conexão. E aí eu vou usar o objeto do PHP 7 para o banco de dados, tá? Que é new mysqli servidor, usuário, senha e banco. Que ele está colocando aqui, ó, qual é o host, qual é o usuário, qual é a senha, qual é o banco, qual é a porta e qual é o socket. Porta e socket a gente não precisa colocar, tá bom? Então, aqui a gente já tem definido qual vai ser a nossa conexão. E aqui eu vou fazer uma verificação se tiver alguma coisa errada. Então, mysqli connect. Então eu vou verificar se ele tem algum erro, tá? Se ele tiver algum erro, então ele vai dar um trigger error. mysqli connect error. Então qualquer problema de conexão a gente já vai descobrir. E exit para ele sair. Para tudo. Por fim, a gente vai colocar mysqli set char set conexão, que vai ser a nossa variável, e ela vai ser UTF-8. Só isso aqui já resolve, né? Então agora a gente precisa preencher com essas variáveis. O que é servidor, usuário, senha e banco? É o que a gente colocou aqui no nosso array de SQL, tá? Se você ver aqui, ó, qual é o servidor? É 127001 ou localhost. Usuário é root, senha nenhuma e a porta é essa. A porta a gente não precisa, né? Ao entrar aqui, a gente tem o banco que chama Pokédex. Então é só isso. Se eu colocar aqui localhost, usuário root, senha nada e o banco Pokédex. Vamos salvar aqui e vamos rodar. Agora vamos para aqui conexão.php. Não deu nada, é porque tá tudo bem, tá? Eu posso fazer um teste aqui dando um var dump conexão. Aí, então ele encontrou sim, tá trazendo aqui o que está acontecendo, quais foram. Na verdade isso aqui vai modificar com o tempo, né? O importante é que está funcionando. Agora, como é que a gente testa isso de modo hardcore? Então, a gente já vai fazer a nossa primeira consulta aqui. Vamos criar uma variável chamada SQL e esse SQL vai ser a consulta igual a gente fez da última vez lá. Então, select asterisco from pokémons. Essa é uma query. Então, agora a gente vai fazer essa query funcionar. Result é igual conexão query SQL.
tendo feito isso, agora a gente vai colocar... Vamos fazer como se fosse um retorno mesmo de JSON. Então a gente vai criar um array chamado retorno. E nele a gente vai colocar status. Status igual a 1. Retorno QTD. Esse QTD vai ser a quantidade de linhas encontradas, tá? Então a gente vai colocar result, que esse result é a variável que a gente definiu aqui em cima, né? Esse result aqui. Então, result num rows. E agora a gente vai fazer um loop. Então, eu vou fazer aqui o while, né? A variável list, eu vou definir uma variável, é igual ao result fetch a sock, significa que eu estou pegando os resultados dessa carry, tá bom? Então, enquanto estiver rodando o resultado nessa carry, eu vou dar um array push. Deixa eu criar o array aqui. Pronto, criei um array. Então eu vou dar um push nesse array com a variável list, que é a linha atual, a coluna atual do SQL. Depois que terminar esse while, eu vou dar um retorno item é igual a temp array. Se tudo isso der certo, agora eu quero transformar isso aqui tudo em JSON. Então eu vou dar um exit. Aliás, eu vou criar uma variável chamada JSON é igual a JSON encode retorno JSON escaped Unicode. E vou dar um exit JSON. Se eu rodar isso aqui agora e tiver tudo certo, não deu. Variável conexo não existe. Com certeza não existe. Aí, então ele retornou um JSON. Como a gente sabe, vamos ver. JSON. Vamos dar uma olhada nesse JSON aqui, como é que ele está vindo. É isso aí, então ele retornou status 1, quantidade 151, item, aí ele retornou um array cheio de itens. Para cada item, ó, o número DEX, o nome, anterior, IMG e descrição. Então, funcionou. É isso que a gente queria. Esse JSON agora a gente vai tratar ele, né? Fazer ele vir nas URLs específicas, tentar fazer também filtro, mas o principal aqui a gente conseguiu fazer com esse código, tá? Então, a nossa próxima etapa vai ser separar isso daí nas camadas certas e continuar então com o desenvolvimento do back-end. Até o próximo vídeo.